Meus queridos e amados irmãos, às vezes a vida parece ser muito injusta, né? Enquanto os maus parecem que triunfam, muitas das vezes aqueles que servem a Deus em retidão e obediência acabam padecendo. A minha mãe, infelizmente, também está enfrentando isso aí. Eu vou já colocar aqui na tela para vocês o depoimento da Damares, tá? O pronunciamento dela. A minha mãe agora fez uma cirurgia. Eu nunca vi a minha mãe desesperada até hoje como agora, tá? Ela criou 9 filhos, nós somos 9 irmãos. E minha mãe criou cada filho trabalhando de roça. Quem é aqui do Nordestezão sabe do que eu tô falando, né? Ela ajudava o meu pai a brocar, ajudava a tocar fogo na roça, ajudava a plantar arroz, feijão, fava, milho, melancia, abóbora, tudo. A nossa alimentação vinha 100% da roça. E eu me perguntei, Senhor, por quê? Né? Por que quem tá servindo a Deus passa por isso e o ímpio tá aí? Curtindo sua vida, comprando um carro novo, mas a Bíblia diz que a alegria do ímpio, ela dura pouca, né? Só dura aqui, depois se acaba e é uma falsa alegria. A Bíblia diz em 1 de Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês. Tem muitas igrejas aí, irmãos, que ensinam que se você é crente, você não pode sofrer mais não, se você sofrer é demônio, tá? Se aparecer doença é demônio, crente não pode sofrer. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Para os seus valentes, muitas das vezes Deus permite batalhas terríveis, né? Mas nós sabemos que Deus ele traz a vitória. Salmo 34 e verso 19, tá? Medite nisso aqui. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Se de repente você está passando por algo parecido, não questione a Deus, não coloque Deus contra a parede, não. A Bíblia diz que nós não sabemos os desígnios de Deus. Por que Deus permite algumas coisas, né? Mas nós sabemos que para tudo que acontece debaixo do sol tem um propósito. Tem um porquê que nós não entendemos, né? A minha família mesmo, meus irmãos, se uniu de uma forma como nunca foi unida, tá? Não vou falar aqui algumas coisas, mas nossa família está se unindo. Irmãos falando com irmãos, mas, tá? Isso é pra gente refletir, né? Eu vou rodar para vocês aqui uma matéria do portal Assembleanos de Valor, tá? Vamos ver aqui a matéria e no final eu falo com vocês sobre o pronunciamento da Damares, tá? Vamos ver. Atenção! O portal Assembleanos de Valor informa aos seus leitores e seguidores que recebeu a confirmação de um familiar da cantora Damares que a artista está enfrentando uma luta contra um câncer maligno. De acordo com esse parente próximo, a doença foi descoberta em estágio inicial. A cantora estaria bem, já em acompanhamento oncológico, recebendo todo o apoio e carinho da família. Outra fonte também confirmou à redação do portal Assembleanos de Valor, nesta quarta-feira, dia 18, a veracidade das informações. Segundo o familiar, Damares, seu esposo, o pastor Aldori, e a sua filha Antonella passaram o final de 2025 em Londres, na Inglaterra. Durante o período fora do país, a cantora sofreu uma queda, causando dores nas costas, e ao realizar exames médicos, acabou recebendo o diagnóstico de câncer em fase inicial. Cresci no ministério, sentado junto com as irmãs, adorando, lendo a Bíblia e ouvindo a palavra. Eu não cheguei. Por se tratar de um fato recente, pessoas próximas relatam que a situação ainda está sendo assimilada, o que pode explicar o fato da artista ainda não ter se pronunciado publicamente. Ao ser questionado sobre o estado de saúde da cantora, o familiar afirmou que ela está bem e já iniciou o tratamento. Como a descoberta ocorreu precocemente, o procedimento tende a ser mais tranquilo e com perspectivas de melhoras. Na tarde desta quinta-feira, Damares se pronunciou e não negou a veracidade das informações. Abre aspas. Nos últimos dias surgiram comentários sobre o meu afastamento das redes sociais. Decidi viver um período mais reservado, voltado à minha vida pessoal e familiar. Agradeço ao carinho, orações e peço respeito à minha privacidade neste momento. Deus abençoe, declarou a cantora. Nas redes sociais, fãs e admiradores têm questionado o afastamento da artista, que já dura cerca de 2 meses. Sua última publicação foi no dia 1º de janeiro e desde então não houve divulgação de novos compromissos
ou eventos. Meus irmãos, todos os grandes portais estão falando exatamente disso aqui. Tomara que seja uma grande fake news e que esse familiar, né, tenha inventado tudo isso. Tomara, porque esse mal não é brincadeira, né? A Bíblia continua falando no Salmo 37, verso 7. Eu quero deixar esse versículo para a sua meditação. Se você está passando por algo parecido, de repente você tem perdido sua esperança, sua fé. A Bíblia diz, queridos, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa da alegria dos maus, né? Porque os maus prosperam. Não se indigne não por causa deles, por causa do homem que executa os seus astutos intentos, tá? Não questione a Deus. Rogo as orações de vocês pela minha mãe, pela cantora Damares também, e eu creio que o Senhor fará milagres, né? Ele é santo, vive e reina para sempre. Se você puder, mande esse vídeo para alguém e até amanhã, se Deus quiser.